jornalistas. Eu sou Mariana Martins, vou ter o prazer e a honra de conduzir aqui essa coletiva hoje dessa obra que é um marco, né, para a história de Anápolis e de Goiás também. Então sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão aqui presentes, obrigada pelo tempo, por estarem aqui conosco, a todos que nos acompanham também pelo YouTube, pela nossa transmissão. É um momento de falar um pouco mais sobre o que representa essa obra. A gente já fez aqui alguns banners, onde vocês podem ver algumas informações que estão destacadas, né? Mais de 50 anos de experiência, 13 mil metros quadrados de armazém, 500 metros quadrados de câmara fria. Só de entrar aqui a gente vê que é algo realmente grandioso que vai mudar a logística da região. Então sejam todos muito bem-vindos, fiquem à vontade. É um evento que parece muito formal, muito protocolar, mas vocês estão em casa, fiquem à vontade para tirar dúvidas. Algumas coisas são muito técnicas, então a gente está aqui com os nossos representantes, né? A Paula representando toda a diretoria, os advogados da empresa, para tirar todas as dúvidas de vocês e para tornar simples as informações, porque a missão do jornalista é justamente de descosturar, né, de realmente facilitar o que é muito técnico, para que as pessoas entendam a importância que é a inauguração do novo Porto Seco aqui de Anápolis, Aurora EAD. Aqui a gente vai ter oportunidade de discutir um pouco sobre o futuro da logística no Brasil, o que a Aurora EAD está preparando para os próximos anos em termos de investimento também. Vocês vão conhecer um pouco mais, uma visão mais detalhada do que é essa estrutura, de como essa estrutura vai funcionar, de como ela vai contribuir para a logística do país, do nosso estado de Goiás. Então, é um momento realmente de coletar informações deles que estão aqui à disposição, de compartilhar com a gente o conhecimento e todas as informações em torno dessa obra. Então, quero apresentar para vocês os membros que estão compondo a nossa mesa hoje. Paula de Gregório, sócia da empresa, representando toda a diretoria. A gente tem também os advogados, Dr. Bruno Moraes, Dr. Carlos Henrich Martins, Dr. Alexandre Rodrigues, todos representando o corpo jurídico da empresa. Fabrício Custódio, representando a Pinese Construtora, responsável pela construção dessa obra gigantesca, maravilhosa. Henrique De Biasi, gerente comercial da empresa. Então, a gente agradece também a disponibilidade de vocês de estarem aqui compartilhando as experiências e o conhecimento de vocês com a imprensa. A Aurora EAD se firmou como um dos principais parceiros logísticos para os setores farmacêutico, industrial e automotivo, entre outros. São mais de 50 anos de experiência, como eu disse no início. A gente oferece soluções integradas e personalizadas que atendem às demandas mais exigentes de qualidade, de segurança e de eficiência. A estrutura de armazém do nosso armazém alfandegado foi cuidadosamente planejada, projetada para atender às necessidades dos clientes mais exigentes, né? Focando, mais uma vez, como eu disse, em qualidade, em eficiência e em segurança, garantindo um serviço realmente de excelência. Então, para que vocês possam entender um pouquinho melhor sobre a visão da Aurora EAD, sobre o novo Porto Seco de Anápolis, que eu repito, é um marco muito importante na trajetória da Aurora EAD, é um passo rumo ao futuro da logística no Brasil. Nós preparamos aqui um vídeo institucional que a gente vai exibir para vocês aqui no telão. O logístico está chegando para revolucionar Anápolis e região. Com mais de 50 anos de experiência, a Aurora EAD tem previsão de inaugurar o novo Porto Seco de Anápolis em novembro. Nossos armazéns são equipados com alta tecnologia e as câmaras homologadas pela Anvisa garantem que produtos sensíveis sejam mantidos sob rigoroso controle. Novo Porto Seco de Anápolis, Aurora EAD. A transformação que Anápolis esperava. A maior empresa... Ficou lindo, né? Deu uma distorção na voz ali, parece que me colocaram com uma voz um pouquinho mais grossa. Mas é isso, gente. É um vídeo para mostrar para vocês a grandeza, né? O que significa essa obra aqui para o nosso estado de Goiás e para o Brasil também. Para finalizar, para complementar também essa apresentação, a gente preparou um segundo vídeo gravado pela nossa sócia, Paula de Gregório, que traz informações sobre a Aurora EAD, sobre a empresa e sobre os outros projetos também. Vamos ver. Bem-vindos ao Aurora EAD de Anápolis. Em breve, o novo Porto Seco da região. O Aurora faz parte de um grupo que está no segmento... Nosso grupo tem grande comprometimento com a parte social e ambiental.
oferecemos soluções logísticas integradas e personalizadas que atendem às demandas mais exigentes por qualidade, segurança e eficiência, atendendo o cliente em toda a cadeia logística, desde o transporte da zona primária, a armazenagem e, posteriormente, a entrega final no destino indicado pelo cliente. Com mais de 20 anos de experiência no segmento farmacêutico e automotivo, o Aurora já recebeu diversos prêmios, como um dos melhores operadores logísticos do Brasil nestes segmentos. Nossa estrutura conta com mais de 12 mil metros quadrados de armazém, com câmaras frias com docas acopladas nas temperaturas de 2 a 8 graus Celsius e 15 a 25 graus Celsius, e mais de 49 mil metros quadrados de pátio com 37 tomadas para containers refrigerados. Nosso armazém conta com infraestrutura moderna e completa, ideal para produtos sensíveis e que exigem cuidados rigorosos. A segurança é tratada como prioridade máxima. Nosso armazém é equipado com sistemas de monitoramento 24 horas por dia, portaria blindada, detectores de metal, geradores de energia e sprinklers em todas as áreas. Além disso, a presença de postos administrativos dos principais órgãos reguladores assegura a conformidade com todas as normas e regulamentações vigentes. Estamos em constante expansão para melhor atender os nossos clientes. Com previsão para inaugurar ainda este ano o nosso Porto Seco, iremos gerar mais de 500 empregos diretos e indiretos, tendo como principal objetivo contratar colaboradores anapolinos. Estamos muito felizes em contribuir com o desenvolvimento da região e fazer parte da família anapolina. Merece palmas, né? Bem-vindo! Que obra, que estrutura sensacional, gente. E assim, a rapidez com que tudo isso aqui foi construído é realmente impressionante, né? Há muitas mãos e com uma eficiência muito grande, que é um dos marcos dessa empresa. Bom, a nossa mesa está disponível agora para responder vocês. Os microfones serão entregues pelo Paulo, que está nos auxiliando, nos ajudando com isso aqui gentilmente hoje. E aí vocês vão acenando à medida que quiserem perguntar. Fiquem super à vontade para fazer as perguntas, que vão contribuir com certeza aí com as reportagens de vocês. Depois também da fala, das perguntas aqui desse momento de coletiva, se quiserem fazer individualmente com os representantes da empresa também, fiquem à vontade, tá bom? Só peço que, ao receberem o microfone, digam o nome de vocês e o veículo que vocês representam. Vamos lá. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar fazendo parte deste momento. Me chamo Aires Cardoso, trabalho no veículo 105.7, rádio aqui de Anápolis. A pergunta que eu gostaria de fazer para você, Erich, nós sabemos que existe um entrave jurídico sendo debatido através do Porto Seco Centro-Oeste. A pergunta que eu faço, em que pé está esse entrave? Você já foi julgado em alguma instância? E qual que é o motivo desse entrave? Como esse assunto ele remonta a 2018, né? Ele é um assunto antigo e foi fruto de várias demandas judiciais impetradas pelo atual operador do Porto Seco, né? Porto Seco Centro-Oeste. Eu vou fazer da seguinte forma, porque eu acho que a gente, né, doutor Bruno, a gente pode matar esse assunto, né? Agradeço inclusive a sua pergunta, né? A gente mata esse assunto de uma vez só agora, né? Então, eu vou pedir o doutor Bruno para começar, porque ele pegou o procedimento desde o início, em 2018. E o doutor Rodrigues. Ok, doutor Rodrigues, e depois eu pego um pouco mais à frente, ok? Tudo bem? Alô? Estão escutando? Bom, primeiramente, boa tarde. O processo de licitação do Porto Seco ele iniciou em 2017. Tá? Em 2018, houve o certame, a Aurora prontamente buscou obter toda a documentação e participar legitimamente do procedimento licitatório, sagrando-se vencedor, então, dele, apresentando a proposta mais vantajosa. Obviamente, o Porto Seco Centro-Oeste foi um dos concorrentes, acabou não se sagrando vencedor e, legitimamente, também buscou ali trazer algumas teses para, de algum modo, manter a sua operação aqui no município de Anápolis.
De todo modo, as ações correram, as decisões foram sendo proferidas. Chegamos no momento em que a Aurora da Amazônia assinou o contrato de permissão e hoje estamos aqui nesse empreendimento praticamente quase concluído, buscando aí iniciar as atividades, pelo menos é a expectativa, de iniciar as atividades a partir de novembro. Hoje não existe, como comentou das ações judiciais, não existe nenhuma decisão em si que impeça o início das atividades, inclusive celebrou-se nessa semana um novo termo aditivo, prorrogando o prazo justamente para que a gente possa concluir essa obra e efetivamente iniciar as operações. Só para complementar, a gente foi alvo de uma série de denúncias que partiram, a gente precisa ser honesto com essa questão, de membros do Porto Seco Centro-Oeste, com o objetivo e no direito deles de buscarem retardar o máximo possível a abertura e início das operações, até porque não se trata de concorrência, né? Assim que o Porto Seco, a Aurora EAD, iniciar as atividades, fecha a chave e eles param de operar as questões alfandegárias de lá. Então, eu vou aproveitar e vou citar um caso específico para a gente tentar encerrar esse assunto jurídico, porque eu acho que, claro, fica à vontade para poder tirar mais dúvidas nesse sentido. Um ex-membro da diretoria do Porto Seco Centro-Oeste, chamado Sérgio Ajar, ele próprio, na pessoa física, entrou com ação popular contra a Aurora, alegando questões ambientais, né? Em maio, né? Uma ação recente, em maio, que teve uma decisão em junho. Essa ação pediu o embargo da obra, embargo esse que foi concedido por um juiz da Fazenda Pública aqui de Anápolis, e 2 dias depois foi suspenso pelo tribunal, numa liminar, e por esse motivo concedeu, então, de que a prefeitura não procedesse com mais nenhum tipo de embargo nesse sentido, até que esse assunto fosse discutido e fechado. E é por esse motivo que vocês estão vendo a obra praticamente concluída, com previsão de conclusão, Fabrício, para... meados aí de outubro, né, a gente finaliza as partes só chegar um pouco mais próximo. A parte de obras assim que a gente chama de brutas, né, dentro desse mês a gente conclui, né, vai faltar algumas coisas de acabamento e checklist que a gente entra com parte de pintura, né, então são mais os detalhes que a gente prolonga isso até meados de outubro. E então hoje não existe qualquer óbice jurídico ou administrativo que nos impeça de passar a operar, a não ser algumas questões de licenças municipais, que são de praxe, e que a gente espera que o município atenda normalmente, né, sem nenhum tipo de empecilho, para que a empresa possa operar. Olá, boa tarde, meu nome é Bruno, sou da TV Anhanguera, afiliada da TV Globo aqui em Goiás e no Tocantins. Qual que é a diferença desse Porto Seco de vocês em relação ao Centro-Oeste, que já existe aqui na cidade, né? E também uma outra pergunta sobre a geração de empregos que o vídeo mostrou, são cerca de 500 diretos e indiretos. Isso a partir do momento que o Porto Seco começar a funcionar ou desde quando começou a obra? Prazer, eu sou a Paula, queria agradecer a presença de todos. Essa questão não é uma questão concorrencial, né? É uma questão, essa empresa começa a funcionar e aí essa parte alfandegária do Porto Seco Centro-Oeste, ela deixa de operar. Então, os clientes, ali, a partir do momento que a Receita Federal ela vira a chave, os clientes têm 3 meses para tirar as mercadorias de lá e começam a transferir ou as mercadorias para cá ou nacionalizam lá e as mercadorias novas seriam enviadas para cá. Por uma questão de ética, até por não ser uma concorrência, eu prefiro não falar até da operação do Porto Seco Centro-Oeste, né? O que eu posso falar é sobre o Aurora EAD, que é uma empresa que está nesse ramo de armazéns alfandegados já há mais de 25 anos. Nós temos uma unidade em Sorocaba e uma unidade em Manaus. As nossas unidades, principalmente a de Sorocaba, é muito focada nesse segmento de farmacêutico e automotivo e industrial. Manaus já é mais focada para o segmento de automotivo, devido ao perfil das indústrias da região. Nós somos muito focados em oferecer a melhor qualidade e está sempre aberto para atender às necessidades do cliente. Então, nosso principal objetivo é oferecer uma solução logística integrada para o cliente e sempre desenhar uma operação de acordo com a necessidade de cada um. Nossos clientes, a gente trata cada cliente como cliente único. Então, esse é o principal objetivo, entender a necessidade de cada um e trabalhar de acordo e sempre estar em pleno desenvolvimento e
sempre está melhorando, né? Esse é o nosso principal objetivo. Já ganhamos diversos prêmios nesse segmento de farmacêutico, como um dos melhores operadores logísticos, até do Sindusfarma. Mas esse é o principal objetivo da empresa, oferecer, continuar, né, atendendo a região da melhor forma possível, ser competitivo, ajudar vocês da melhor forma possível. E sempre, né, estar à disposição. O selo verde, que é importante você citar, né? O selo verde. Isso, a gente sempre se preocupa muito com a questão ambiental também e social da região. Então, assim que a gente começar a operar, nós vamos entender a necessidade da região para ajudar da melhor forma com o que a região estiver precisando. Então, a gente ajuda creches, a gente faz a questão de desenvolvimento em praças públicas, em trabalho com o poder público, sempre tentando desenvolver a região em que a gente está. E a gente fica muito preocupado também com essa questão ambiental. Então, Manaus, por exemplo, nossas superterminais, ela recebeu o primeiro selo de primeiro porto verde, né, do Brasil. E essa questão dos empregos que você me perguntou, nós já contratamos alguns funcionários e já startamos todo o processo de contratação dos demais funcionários, que vão começar já a iniciar a trabalhar aqui na empresa a partir agora de outubro. Então, já tem uma empresa que foi contratada aqui de Anápolis para fazer esse recrutamento e seleção, e as entrevistas já começaram. Só para complementar, em quais áreas esses empregos vão ser oferecidos e também em números? Pode ser falado em números também? Sim, o número inicial que a gente está prevendo são de 120 funcionários diretos para iniciar a operação. Lógico que conforme a gente vai operando e crescendo, a gente vai sentindo a necessidade de aumento desse quadro. Os funcionários são nas diversas áreas, desde operacional, RH, administrativo, motoristas, parte de TI. Acho que seriam essas. Então, na parte do operacional, a gente tem os conferentes, a gente tem os ajudantes, a gente tem os líderes, operadores de empilhadeira, operadores de stacker. Aí tem toda a parte terceirizada também que a gente tem. Então, a gente vai contratar uma empresa de segurança terceirizada, e a empresa que vai fornecer alimentação também será terceirizada. A gente tem toda a parte de qualidade, farmacêuticos responsáveis que já foram contratados. Qual mais? Comercial. Acho que toda essa parte administrativa e operacional. E quem tiver, as pessoas que tiverem interesse em participar, a gente pode até fornecer o nome da empresa, né, que está realizando esse recrutamento, essa seleção, para que as pessoas interessadas enviem os currículos e participem dessa seleção. Só uma dúvida em relação à primeira resposta. Você disse que não tem concorrência, né? Eu perguntei em relação ao Porto Seco Centro-Oeste, que já existe na cidade. Vocês vão, então, substituir essa atual empresa, assumir o outro Porto Seco? No caso da licitação, a partir do momento que a gente for alfandegado pela Receita Federal, então a Receita Federal, a partir do momento que ela fizer a vistoria aqui, olhar todos os documentos, ela vai alfandegar o nosso recinto. E aí, a partir do momento que ela alfandega, ela dá um dia certo, ela determina um dia, onde ela vai virar a chave no sistema da Receita Federal. Onde, a partir daquele dia, os importadores terão que remover as cargas para o novo Porto Seco, e as cargas que estão no Porto Seco antigo poderão ser liberadas lá por 3 meses, ou transferidas para o nosso armazém, e aí lá passará a funcionar não como alfandegado, mas como, eu não sei, armazém geral, aí é uma decisão deles, né? Mas aqui seria a única unidade alfandegada da região a partir do momento que a Receita Federal fizer o alfandegamento. Então, para a gente entender, a Aurora vai administrar o Porto Seco geral aqui na cidade de Anápolis. Isso, será o novo Porto Seco de Anápolis. Obrigado. Só complementando, o serviço de Porto Seco hoje ele é entendido como um serviço público, então ele é um serviço licitado pela Receita Federal. E no caso do Porto Seco Centro-Oeste, eles tinham um contrato de 25 anos, se não me engano, não me falha a memória, para explorar o Porto Seco aqui na região. Esse contrato deles, de permissão, se encerrou em 2018. Então, de 2018 até hoje, o Porto Seco opera de forma emergencial, com o objetivo de manter o serviço, dar continuidade a todas as operações e atender todas as indústrias, todas as farmacêuticas, todas as empresas da região. A partir do momento em que a Aurora da Amazônia iniciar as atividades, é feita a transição. Se encerrou o contrato do Porto Seco Centro-Oeste
inicia-se logo em sequência, sem dar paralisação, sem paralisar as atividades, né? Se inicia então a operação da Aurora. É uma substituição, uma vez que é um serviço público e é feito apenas uma permissão para uma região específica para atendimento da indústria, das empresas, das farmacêuticas, de todas as demandas aduaneiras. Boa tarde, William Rocha, Rádio Imprensa de Anápolis. É um prazer estar aqui. Eu queria pontuar o seguinte: como surgiu, né, o desejo da Aurora vir para Anápolis, já que a empresa tem em Manaus, tem em Sorocaba, e como será a mão de obra? No caso, vocês vão trazer mão de obra especializada aqui para a cidade de Anápolis ou vai ser contratada aqui mesmo? Anápolis, quando surgiu a licitação, foi um grande interesse nosso do grupo de participar, porque a gente sabe a importância da região para o mercado farmacêutico e para as necessidades do Estado e do Brasil, né? É um polo, é um segmento, é uma cidade muito importante nesse segmento farmacêutico que atende todo o Brasil. Então, a gente quis participar, sabíamos que a gente tinha capacidade para oferecer um dos melhores serviços logísticos aqui e ajudar a região. Então, foi por esse motivo que a gente optou por participar dessa licitação. Existem várias licitações ao longo do Brasil e essa foi uma das licitações que a gente quis muito participar. E ficamos muito felizes em ser os vencedores. Estamos muito ansiosos para começar essa operação. Meu nome é Paulo Belém, eu represento o portal 6 Notícias. São 3 perguntinhas. Uma vez que foi repercutido ontem esse novo prazo concedido pela Receita de operação em até 8 meses, queria saber se esse prazo de novembro permanece, se esse pedido de dilação para 8 meses foi um pedido de vocês com a Receita. A segunda, como que se deu a aquisição da área para a construção do galpão e as obras correlatas, que seja a rua de acesso, que uma vez foi embargada pela Prefeitura. Sim. Essas 2 perguntas, na verdade. Então, vamos lá. Primeira pergunta, só para... Sobre a prorrogação. O contrato foi assinado com a Receita Federal em 2020. A gente ganhou a licitação em 2018. Em 2020 foi assinado o contrato, que está vigente e válido desde então. O ano passado foi prorrogado por conta dessas demandas judiciais que existiam. O ano passado foi emitido esse documento, um aditivo feito pela Receita Federal, prorrogando o prazo por 12 meses para início das atividades. Não era prorrogação do prazo, era prorrogação do prazo para início das atividades. Esse aditivo do ano passado foi solicitado pelo desembargador do TRF, que ele foi cancelado esse ato e foi solicitado, permitido que a Receita Federal fizesse um novo ato de prorrogação deste contrato, desde que não tivesse embasado em nenhuma decisão judicial. Dessa forma, a Receita Federal decidiu por fazer um novo aditivo, prorrogando com o início das operações por mais 8 meses, que foi publicado nessa segunda-feira no Diário Oficial. Então, a gente teria até 8 meses para iniciar a nossa operação, mas como desde o último contrato que a gente assinou o ano passado, a gente já tinha iniciado as obras, e a nossa previsão, desde que a gente, de acordo com todos os prazos das licenças, se a gente obter todas as licenças, a nossa ideia é iniciar essa operação ainda esse ano, em novembro. Então, a gente não vai usar todo o prazo concedido pela Receita Federal para início das operações. A gente pretende iniciar as operações antes disso. A segunda pergunta, né? Sobre a questão da rua, obrigado pela pergunta, é importante esclarecer essa questão. Aquela ação popular que eu comentei com vocês, que o CEJAJAR entrou, né, contra a empresa, que o desembargador deu uma decisão não permitindo que o município emitisse qualquer tipo de embargo sobre a obra, né? Então, esse embargo ele foi arbitrário, então a gente entende que ele não tem validade, porque a gente tem uma liminar do tribunal nesse sentido, né? Outro aspecto também importante a gente citar é que tanto a rua quanto a construção do galpão tem todas as licenças, tanto é que entre o dia 17 e o dia 25, né? A gente recebeu cerca de 11 visitas de órgãos de fiscalização. E todos esses órgãos que visitaram, a documentação foi apresentada
e nenhum deles embargou a obra ou tomou qualquer medida nesse sentido. Então a gente entende que não, que a obra não está embargada, tanto é que você está vendo, a obra está quase sendo finalizada. A rua, havia também a licença ambiental e todas as licenças necessárias. É importante ficar claro de que aqui se trata meramente de uma disputa comercial, né, onde o atual operador, claro, no direito dele, se esforça politicamente, através de outros meios, para tentar protelar a abertura do Porto Seco, porque há de se entender de que a cada dia a mais que ele opera, ele está faturando, né? Então há aí um esforço que a gente respeita e entende, né? A gente só não acha interessante quando esse esforço, ele às vezes foge um pouco da esfera ética, legal, né? Mas faz parte, a gente entende essa questão. Então, quanto à rua, não entendemos assim. É assim também que o Tribunal de Justiça de Goiás entende, ou seja, há um liminar nesse sentido, tanto é que você viu que a Prefeitura não veio aqui para parar a obra ou qualquer coisa do tipo. Inclusive, agora não faz nem mais sentido, porque a obra está pronta, não tem nem mais o que parar praticamente. Então, não procede, é uma forma, né, que eles têm de tentar, né, se manter no debate, na discussão, mas, infelizmente, para eles, essa discussão não tem mais por onde. Deixa eu só complementar essa questão do aditivo, para deixar bem claro, a Aurora da Amazônia ela tem um prazo contratual de exploração do Porto Seco Centro-Oeste, que é 25 anos, prorrogáveis por mais 10 anos. E, em paralelo a esse prazo contratual, existe um prazo para início das atividades das operações. Inicialmente, esse prazo era de 18 meses, porém, por conta de todos esses imbróglios judiciais, jurídicos e até mesmo administrativos, houve uma primeira prorrogação desse prazo de 18 por mais 18 e, em sequência, houve uma segunda prorrogação que finalizaria, se não me engano, agora até setembro, novembro. Eu não tenho a data exata, setembro. O Porto Seco Centro-Oeste acabou questionando essas prorrogações, mas fato é que isso acabou sendo afastado e a própria Receita, nessa semana, editou mais um termo aditivo ao contrato de permissão, dando à Aurora da Amazônia mais 8 meses para concluir a obra. Porém, o cronograma se mantém, a ideia é de fato iniciar as operações, a expectativa é de fato iniciar as operações em novembro. Obviamente, caso necessário, ter mais alguns meses para concluir, deixar tudo perfeito em termos de qualidade, eficiência para as operações, a gente ainda teria alguma gordura a mais, tendo em vista que a própria Receita Federal nos permitiu ter mais 8 meses de construção de obra, de acabamento e tudo mais, tá? Que é de direito da própria Aurora. E aí, só complementando, essa prorrogação ela está contida na própria legislação, no próprio edital. Apresentadas as devidas justificativas, é dado esse direito de se prorrogar, até porque houve a apresentação da melhor proposta e o interesse da Receita é que aquela melhor proposta, aquele melhor empreendimento seja de fato implementado, atendendo a todos os usuários. Só para encerrar o assunto, a questão da construção ter sido postergada para agora recente, de 2 anos para cá, foi uma decisão da empresa? Ou ela poderia ter construído o galpão lá em 2019, assim que foi assinado o contrato? O que aconteceu? Em 2000, quando a gente ganhou a licitação, a gente participou com um terreno, que a gente tinha um compromisso de compra e venda, e esse terreno ele possuía uma certidão de uso do solo que havia sido emitida pela Prefeitura. Surpreendentemente, depois que a gente ganhou a licitação, essa certidão de uso do solo ela foi suspensa pela Prefeitura. Desde então, a gente tentou, né, entender o motivo, nunca foi nos explicado o motivo dessa suspensão, desse cancelamento dessa certidão do uso do solo, e sem a certidão a gente não conseguiria implantar o empreendimento. Desde então, a gente vem tentando encontrar terrenos, porque essa licitação previa que era necessário uma área que estivesse dentro do ADAIA ou em área adjacente ou limítrofe. E desde então, a gente vem procurando terrenos que estivessem dentro do DAIA e dentro da metragem quadrada exigida no edital. E a gente encontrou muita dificuldade. A gente não encontrava terrenos e a gente pedia, inclusive, à Codego terrenos e nos eram ofertados terrenos com metragem muito inferior, o que não atendia o edital e, dessa forma, não conseguiria construir o galpão e ser alfandegado depois. Foi quando a gente encontrou este terreno, que é um terreno que não está dentro do DAIA, ele está em uma área limítrofe e adjacente, a gente tem uma certidão de que comprova isso, e é um terreno particular. Então, a gente acabou não conseguindo um terreno dentro do DAIA, a gente não entende, a gente tentou por muito tempo,
e foi por isso. E aí, quando a gente encontrou esse terreno, a gente solicitou a substituição de área junto à Receita Federal, o que foi concedido. Boa tarde. Cláudio, do Jornal e Portal Contexto. No valor do contrato consta lá que é 46 milhões. E o valor anunciado pela empresa de investimentos na ordem de 100 milhões. Eu gostaria de saber a diferenciação disso, né, entre o valor de contrato e o valor de investimento. E a outra pergunta, né, já aproveitando, qual o diferencial, né, que terá o Porto Seco daqui, né, da EAD da Aurora aqui, com das operações de Manaus e Sorocaba? Perfeito. Esse valor ele estava previsto na época que foi feito o edital, né? Então esse valor ele sofreu uma correção ao longo do tempo. E o empreendimento que a gente fez aqui, existem fases no edital da licitação, né, de tamanhos. Então, a fase 1, você começa com um tamanho, depois na fase 2, depois de alguns anos, você tem que construir uma área a mais e assim por diante. A gente já atendeu quase a totalidade da metragem prevista em edital. Então, esse é um dos motivos. A gente já construiu quase a totalidade prevista, porque a gente entende que existe uma demanda aqui da região e a gente quer atender a demanda da região de forma satisfatória e atender as indústrias da melhor forma. Calma que eu... Pergunta? Diferença. Nessa outra questão é que por exemplo, a Câmara Fria, a exigência da Receita Federal era de 70 metros quadrados. Nós já começamos com 500 metros quadrados de Câmara Fria e já temos previsto para o futuro próximo, uma expansão, quadriplicar o tamanho dessa Câmara Fria. Então, nós vamos duplicar para trás e depois duplicar para o lado, conforme a necessidade da região. Então, os investimentos aqui, o valor daquela época era diferente do valor de hoje em dia dos insumos de mão de obra e de material, e a gente já construiu quase que a totalidade. E nessa obra, a gente fez questão de ver quais as necessidades que a gente tinha em Manaus e em Sorocaba, que são obras antigas. As obras lá são de 98, e a gente viu as necessidades, o que a gente foi evoluindo ao longo do tempo lá, e quais eram as necessidades do cliente, para que a gente conseguir montar a melhor estrutura que a gente tem hoje no grupo. Então, a gente pegou todas as necessidades de todos os galpões, então esse tem face felt, tem várias dessas telhas. Os domos de iluminação natural. Os domos de iluminação, então a gente não precisa ligar o armazém até às 5 horas da tarde para a questão de economia de energia, tem a questão de refrigeração, a gente tem muito mais, como é que chama aqueles negócios de ventilação? Lanterninho. Desculpa, não sei os nomes. Lanterninhos para troca de ar. Técnicos, né? Isso, a gente tem muito mais lanterninhas para troca de ar, então vocês podem até verificar que a temperatura aqui dentro, ela é muito agradável, ela é bem inferior do que a temperatura lá de fora. A Câmara Fria, a gente foi usando as exigências dos nossos clientes ao longo desses anos e fizemos já a Câmara Fria da melhor forma, cumprindo todos os requisitos das nossas maiores auditorias dos nossos maiores clientes. Então, isso. Em Sorocaba, a gente possui uma das notas máximas da Receita Federal, que foram avaliadas pelo cliente e pela própria Receita. É isso? Tem mais alguma dúvida, pessoal? Paula, eu acho que vale a pena, para a gente finalizar, complementar, você dizer algumas palavras em relação ao ganho, né, da chegada do novo Porto Seco para Anápolis e para o estado de Goiás como um todo, né, para trocar em miúdos mesmo. A gente ganha em geração de emprego, a gente ganha em mais estrutura, em mais capacidade logística. Eu queria muito agradecer a presença de todos aqui. Para a gente é muito importante. Foram 6 anos aí disputando, a gente quer muito trabalhar aqui, a gente quer contribuir para o Estado, para a cidade, contribuir tanto com a logística, que é uma coisa que a gente sabe fazer, mas sempre estamos em constante aprendizado, então estamos muito abertos a receber os clientes, a receber feedback, sugestões de melhorias, e queremos entender, conforme a gente se instalar aqui, quais as necessidades da região, o que a gente pode contribuir, não só para a logística, mas para o desenvolvimento da região. Eu quero que vocês saibam que vocês podem ver a nossa empresa como parceiros. Nós estamos aqui para contribuir, para evoluir junto e para buscar um futuro melhor aqui para a região. Lógico. Boa tarde a todos vocês da mesa. Eu gostaria de falar em nome da
Revista Planeta Água e da Associação Comercial e Industrial de Anápolis. A nossa entidade recebe vocês de braços abertos. Sejam bem-vindos a Anápolis. E eu gostaria apenas de fazer uma pergunta rapidamente, quebrando o protocolo, me desculpem por isso, mas eu gostaria de saber se a Aurora tem uma preocupação natural com as questões ambientais por via da Amazônia e de que forma ela poderá contribuir com as soluções para o meio ambiente que Anápolis tanto precisa em diversos setores, principalmente aqui no DAIA. Temos questões fundamentais como abastecimento de água e uma série de outras questões. De que forma a Aurora poderia contribuir conosco? A gente tem até o água de reuso aqui, né, que a gente faz, não é isso, Fabrício? Aqui, na verdade, a gente não vai ter agora nesse momento. Eu quero ficar aberta, deixar aberta as nossas portas. Nós somos uma empresa que se preocupa muito com essa questão ambiental, então fizemos essa questão da parte de eletricidade para a gente não precisar usar a eletricidade por um bom tempo durante o dia. Estamos muito preocupados com essa questão ambiental, então, no porto em Manaus, que a gente sabe está na Amazônia, então, é o primeiro porto seco a receber o selo verde, o primeiro porto, operador portuário a receber o selo verde. Então, a gente está à disposição para fazer uma reunião com vocês, para a gente entender, além do que a gente faz, sempre está aberto a entender quais medidas que a gente poderia adotar, o que a gente poderia auxiliar para essa questão do meio ambiente, para sempre desenvolver e afetar o mínimo possível o meio ambiente. Mas a gente está à disposição para ideias e sugestões. Só queria complementar, né, em relação às questões de obra, né? Essa obra ela foi desenvolvida com os conceitos, como a gente tem a BP2, que tem selo LEED, né, que é um selo de sustentabilidade. Então, todas as obras que a gente procura desenvolver, a gente sempre tenta seguir os conceitos de sustentabilidade, né, sendo a questão tanto da parte de conforto térmico, né, utilização de motores de alto rendimento, queda de tensão, iluminação natural. Então, hoje, a gente só deixou ligado aqui para todos verem que está ligado, né? Exatamente por ser um evento aí com a parte de imprensa, né? Mas a diferença nesse momento com o sol dessa maneira, a gente consegue atingir aqui algo em torno de 500 lux, que é uma iluminância, como a gente mede a iluminância, né? Então, é utilizado exatamente para ter o racionamento, consumo cada vez menor, tanto de água quanto de energia elétrica, né? Todas as torneiras do empreendimento, elas são com dispositivos economizadores de água. Então, a gente sempre procura seguir todos os conceitos aí para ter o menor impacto possível. Tá bom? Só queria deixar esse adendo da parte construtiva. Podemos? Boa tarde a todos. Meu nome é Vander Lúcio Barbosa, eu represento o jornal Contexto. Há de se entender que a Aurora é uma empresa particular, iniciativa privada, mas que vai em alguns locais e vai em Anápolis, não diferente de outros locais, manter um relacionamento com o governo federal, em especial. É natural que qualquer empreendimento, qualquer setor que se instala no município, no estado ou no país, procura manter um relacionamento institucional com os poderes políticos, para não se falar nos 3 poderes constituídos. Posto isto, como está o relacionamento da Aurora IAD com as instituições governamentais do Estado de Goiás, inclusive Anápolis? Nós já iniciamos operações em diversos lugares do Brasil. E essa foi uma das operações que eu encontrei maior dificuldade, né? Eu até brinquei com o Carlos que eu nunca tive tanta relação com o poder público, né? Nunca tive tanto reunião ou tentativa de contato, porque é uma coisa que está prevista na lei, é uma coisa que é natural. Então, se a gente faz o negócio certo, teoricamente, você obtém a licença, como a gente sempre conseguiu em todas as empresas, né? A gente sempre teve uma relação muito transparente, muito profissional com os órgãos públicos de todas as cidades que a gente trabalha. E aqui a gente encontrou uma dificuldade tremenda para a obtenção das licenças,
Para a gente é uma coisa muito... Não é o nosso perfil, o que está acontecendo aqui, mas, infelizmente, nós tivemos que agir daquela forma para a gente começar a operar. Nós fizemos um investimento grande aqui, que a gente considera um dos nossos maiores empreendimentos, né? Recentemente, hoje em dia é o nosso filho esse, né? A gente investiu todo o suor, investiu nosso dinheiro, capital próprio que a gente faz e quis colocar aqui a melhor estrutura para atender. E a gente está encontrando grandes barreiras e grandes dificuldades, por isso, quando vocês me perguntam se vão começar a operar em novembro, eu estou pronta, a minha equipe está pronta. Operacionalmente, eu estou 100% pronta. Minha obra vai estar pronta, minha equipe vai estar pronta, só que eu ainda dependo de algumas licenças, que, infelizmente, levariam pelo site 15 dias para serem concedidas, e tenho licenças que eu estou pedindo lá 60 dias para conseguir, e que eu não recebo nenhuma devolutiva do porquê que elas não estão sendo concedidas. E eu preciso disso até para concluir, para alfandegar. Então, foi por isso que a gente acabou fazendo aquela carta aberta. Não é o perfil da empresa, mas a gente fez como um modo de... Era a única saída que a gente tinha para tentar conseguir as licenças que a gente precisa, e que a gente sabe que a gente fez tudo certo. E eu estava conversando até com o Carlos outro dia, eu não tenho problema com fiscalização, pelo contrário, recebo fiscalização nas outras empresas. Tenho todos os documentos, assim como a gente apresentou aqui nas fiscalizações que a gente teve. Mas eu nunca tive uma situação de um fiscal chegar falando, eu preciso embargar, e ir embora daqui, porque a gente apresentou todas as documentações e não conseguiu. A gente quer fazer uma parceria, não é nosso objetivo, jamais, criar briga com o poder público, pelo contrário, é nosso parceiro. A gente sempre esteve junto com a prefeitura ia, levava os clientes na nossa indústria, na nossa empresa, no Porto Seco, porque a gente sabe o quanto é importante o Porto Seco para o desenvolvimento da região. E a gente sempre foi muito parceiro de todas as prefeituras que a gente teve, porque a gente sabe que, trabalhando em conjunto, a gente consegue desenvolver a região. Então, eles sempre usaram o Porto Seco como um atrativo para a região. E para chamar, porque muitas indústrias vieram para a região lá de Sorocaba, nesses últimos 25 anos, por conta do Porto Seco e do serviço que a gente oferece lá. Então, eu espero que a gente realmente tenha uma parceria muito grande daqui para frente. Não é nossa ideia ficar em guerra jamais. A ideia é conseguir os documentos, começar a operar, começar a oferecer o serviço logístico perfeito e ter uma parceria tanto para desenvolvimento, quanto para desenvolvimento da região, desenvolvimento social, ver o que a gente pode ajudar. A gente quer ser parceiro e não... está do lado oposto, né? E se você me permite complementar, agradeço a pergunta, ela é importante porque eu aproveito até para fazer um apelo aqui, né? Eu aproveito para fazer um apelo ao prefeito, né? O prefeito Roberto Naves, que já foram várias tentativas de pedido de agenda, né? Para receber a empresa e todos os pedidos negados, né? Então, a gente faz até um apelo para o prefeito receber. Eu acho que faz sentido receber a empresa que está investindo, como está investindo, a empresa em Anápolis, né? Ouvir as demandas, ouvir as situações, né? Porque o que a Paula falou é que... vou dar um exemplo para vocês. A gente tem a certidão de uso de solo, que foi tirada, e até vocês estão vendo a obra construída, porque tem certidão de uso de solo. Só que ela precisa ser renovada. A gente não conseguiu renovar até hoje a certidão de uso de solo, porque é um processo que fica se arrastando e sem justificativa plausível, sem uma devolutiva de porquê que não renova a licença de uso de solo. E essas questões, elas atrasam o empreendimento, né? Se vocês entrarem no próprio site da prefeitura agora, vocês vão ver lá que lá está dizendo que a certidão de uso de solo ela é emitida com 15 dias. Né? E a gente está com uma renovação de certidão de solo, ou seja, que já foi concedida, que já está com 60 dias. E não tem uma devolutiva real, né, do motivo pelo qual ela está sendo segurada. Então a gente faz um apelo, a gente pediu agenda com o governador também, né? A empresa precisa ser atendida por esses agentes. Né? A gente quer se apresentar, né? Mostrar explicar o que a gente quer fazer aqui. Né? O que tem para oferecer para o município, para o Estado, a importância que tem. Então eu agradeço a pergunta e aproveito para fazer esse apelo, né, para que as autoridades recebam. A empresa está disposta a atender qualquer exigência que seja colocada, qualquer. Só que a gente não está conseguindo nem isso, né? Qual é a exigência, o que precisa, o que se quer. Eu não vou expor o órgão, mas outro dia a nossa funcionária foi protocolar um pedido, né, de uma licença. E aí falou, lógico, por favor, sente aqui. E na hora que ela sentou e entregou o papel, falou, ela olhou o nome, a Aurora, falou, caiu o sistema. E a gente falou, mas tem previsão de que horas que volta? Não tem previsão. A gente falou, não tem problema, a gente fica aqui o dia inteiro esperando.
e aí no final do dia foram conseguir registrar. Então são essas dificuldades que a gente encontra, que a gente nunca encontrou, infelizmente, em lugar nenhum, mas eu tenho certeza que é uma coisa pontual, que eu vou deixar para trás, e que daqui para frente a gente espera que seja diferente e que a gente consiga trabalhar em conjunto. Esse é o nosso principal objetivo, não é ficar pegando em pequenas coisas, é trabalhar pensando no macro, pensando no objetivo principal, que é atender da melhor forma a região, oferecer o melhor serviço logístico e ajudar a região no que a gente puder. Do volume que o senhor falou, doutor Carlos, de 11 embargos, pela primeira nota, pôde-se observar que esses embargos partiram tanto de órgãos do município como do Estado. Isso são águas passadas, já estão liquidados, isso não tem volta? Olha, só fazendo um ajuste, são 11 fiscalizações, né? 11 fiscalizações de órgãos distintos. Algumas por mais não são vezes, embargos. né? Alguns órgãos, 2 ou 3 visitas na sequência de 1, 2 dias, né? Nesse sentido. A gente entende que, do ponto de vista estadual, não há nenhum tipo de problema, até por conta da seriedade que tem nosso governador, Ronaldo Caiado, né? Um homem extremamente sério, que pensa no empreendedorismo, no crescimento do Estado, né? Um homem visionário. Então a gente entende que do Estado a gente não tem nenhum tipo de problema mais grave, as coisas estão andando, a Codego tem se comportado de uma maneira muito, muito ética conosco, né? Com o presidente Francisco Júnior, então a gente, nesse sentido, precisa reconhecer, mas já junto ao município, de fato, a gente também precisa ser honesto em dizer de que a gente, de fato, está tendo bastante dificuldade, e a dificuldade é nesse sentido que eu falei para vocês, né? A dificuldade de não ter uma resposta, de não ter uma devolutiva sobre uma situação que é simples para se resolver. E a Paula pediu para eu não falar nisso, mas eu vou falar, eu preciso falar, você me desculpa, mas eu vou falar. Nos estranha esse comportamento que parece uma perseguição política, tá? Eu preciso dizer, parece uma perseguição política e nos estranha. E eu vou dar um número para vocês, uma informação para vocês entenderem. O atual operador do Porto Seco Centro-Oeste, ele não tem a licença sanitária. Em tese era para ser embargado. Ele não tem certidão de uso de solo, porque uma parte da área que eles ocupam é uma parte invadida, disputa judicial. Então, vejam que a única coisa que a Aurora está pedindo é um tratamento igualitário. Se está certo, se a documentação está certa, para que sentar em cima, entende? É só essa preocupação. Então, é só nesse sentido, é só um tratamento igualitário. O senhor falou em algumas tentativas de travar um diálogo com o poder municipal e o estadual. Essas tentativas foram feitas de maneira oficiais ou foram extraoficiais? Quando eu falo extraoficiais, foi através de alguém que foi pedido, de um trânsito político? De que maneira se deu esse contato? Se deram esses contatos? Foram oficiais, né, pedido direto ao prefeito, direto ao secretário, né, Daniel Fortes, por exemplo. Pedido ao governador. O governador, no primeiro pedido, ele pediu que o secretário Joel Braga nos atendesse, fomos muito bem atendidos, né? E fizemos novo pedido de agenda com o próprio governador, ele deu resposta esses dias, dizendo que entraria em contrato para poder dar uma agenda, então por isso que eu te falei que a gente entende que, do ponto de vista estadual, é um tratamento respeitoso e a gente entende que não há problema nesse sentido. A nossa dificuldade maior mesmo é mais local, mais municipal, e a gente respeita, isso é importante, a empresa respeita a relação de 25 anos que o Porto Seco Centro-Oeste tem com a cidade. A empresa elogia e a empresa quer fazer igual ou melhor que eles. A empresa, em momento nenhum, tem nenhum tipo de rixa ou de situação a ser discutida nesse sentido. A gente só quer tratamento igualitário, a empresa só busca isso. Posso falar? Por favor. Desculpa, eu não sou da imprensa, mas... Não, mas... Desculpa. Aproveitando, quem quiser fazer pergunta, a gente fica à vontade, tá? Obrigado por ter colocado essa situação, Amaury, mas qualquer pessoa fica à vontade. Tá? Maurício Berardi, empresário aqui no DAIA, também há cerca de 25 anos, e presidente do Concedaia, Conselho Empresarial para o DAIA, onde nós já reunimos aí praticamente mais de 80%, 85% das empresas aqui instaladas no nosso grupo. Como estou aqui representando o Concedaia, junto com o meu diretor aqui, o Henry Maia, eu tenho um posicionamento comercial que não foi comentado, que eu acho que, ao meu ver, é muito importante. Quando a Aurora EAD venceu a licitação,
ela venceu pelo melhor preço. Tem que entender, as pessoas têm que entender, os empresários têm que entender, que o melhor preço é o melhor preço de oferta de preço aos usuários. Ou seja, se você estivesse operando, o preço que vocês estariam cobrando, em grossas palavras, seria mais barato do que está sendo cobrado hoje pelo Porto Seco Centro-Oeste. Então, como empresário, eu vejo isso com bons olhos, porque é economia, né? Economia, e eu não creio que ele tenha baixado o preço ao seu nível, né? Eu vejo com esses olhos, essa informação acho que é muito importante para a classe empresarial. Eu agradeço, Maria. Eu vou pedir o Henrique, que é o comercial da empresa, para ele poder tratar desse tema. Oi, Mauri. Boa tarde, obrigado pela pergunta. Com certeza, eu acho que essa é uma condição, com a participação de uma licitação, como outros serviços também acontece. E nosso objetivo é não só olhar para essa questão de competitividade em termos de valores, mas também poder trazer a questão da estrutura, como a Paula comentou, trazer o conhecimento, esse know-how de tantos anos de operação, porque além de tornar a operação mais competitiva, acho que é o objetivo de todos os empresários da região, tem essa necessidade, uma vez você tendo serviços logísticos mais competitivos, automaticamente você tem o potencial de comercializar mais barato, ser mais competitivo, vender mais, então tudo isso. E também a questão do know-how, né, dos serviços, tentar fazer tão bem ou melhor do que é feito hoje. Tá bom? Boa tarde a todos. Boa tarde. Reginaldo Amaral, gestor administrativo aqui do DAIA, da Codego. Primeiramente, uma pergunta, curiosidade, em relação como a empresa é direcionada à logística, qual que é a percentual que vocês utilizam aí de malha ferroviária, rodoviária, se alguém pode responder isso para mim, e dar as boas-vindas, né, que o sucesso de vocês permaneça aqui em Anápolis e sejam todos abençoados aí por Deus. Como bom anapolino, sejam bem-vindos. Obrigada. Hoje em dia, nas operações que a gente tem, que seria Manaus e Sorocaba, né, a mercadoria que a gente recebe em Manaus e Sorocaba é principalmente pelo porto e pelo aeroporto. E aí elas são removidas do porto e do aeroporto para o EAD. Isso em Manaus e em Sorocaba também, né? Tem algum estudo? Oi, Paula, se me permite? Lógico. Como a Paula comentou, tanto a unidade de Sorocaba quanto de Manaus, nenhuma delas tem a possibilidade de utilizar a linha férrea, né? Então isso é uma nova possibilidade que nós temos de explorar, de atender. Então, respondendo a sua pergunta, hoje 100% chegaria rodoviária, tá? Mas o potencial que existe na região é de também fazer o uso da malha ferroviária para poder atender os clientes da região. É isso? Estão satisfeitos? Dúvidas vão surgindo naturalmente, né? E a equipe está aqui à disposição sempre, de portas abertas, como a Paula falou, para esclarecer tudo e para fazer tudo de forma muito transparente com vocês. Quero agradecer, então, a presença de todos. O pessoal vai continuar aqui, vocês podem bater um papo depois. Sócia-diretora da empresa, representando toda a diretoria, Paula Gregório, os doutores Bruno Moraes, Carlos Henrich, doutor Alexandre Rodrigues, também representando o corpo jurídico da empresa. Muito obrigada pela presença, pela participação. Fabrício Custódio, representando a Pinese Construtora, e Henrique De Biasi, gerente comercial da empresa. Obrigada, gente, pela presença de todos vocês. A gente espera que tenha ficado tudo esclarecido, mas a equipe está aqui à disposição também, sempre de portas abertas para vocês, tá? Tem mais uma dúvida? Meu nome é Mariana Martins, sou jornalista. Eu falei no comecinho, eu já trabalhei na TV Anhanguera, afiliada da Globo em Goiânia, em Catalão. Trabalhei na Record, hoje eu estou na TBC, que é um programa de a TV do Estado, e eu apresento um programa de notícia que passa logo cedinho, 7h30 da manhã. Estão todos convidados para assistir. Com certeza faremos muitas reportagens sobre o novo Porto Seco aqui de Anápolis também. Sempre assim, né, gente, tentando traduzir mesmo, para que a população entenda o que representa para a cidade a chegada de uma empresa tão grande quanto essa, que viu o potencial
de Anápolis e do estado de Goiás, né? E tudo de bom que isso traz para a nossa região. Acho que o nosso desafio como jornalista é esse, é mostrar para as pessoas que só se ganha, né? A população ganha muito, a economia do nosso estado ganha muito e a cidade mais ainda. Então, muito obrigada, viu, pela presença de todos vocês. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Alguém que quiser ter alguma conversa para revolucionar Anápolis e região. Com mais de 50 anos de experiência, a Aurora EAD tem previsão de inaugurar o novo Porto Seco de Anápolis em novembro. Nossos armazéns são equipados com alta tecnologia e as câmaras homologadas pela Anvisa garantem que produtos sensíveis sejam mantidos sob rigoroso. Com o município, com o estado. O pessoal da mina que a gente contratou estão aqui, a empresa que a gente contratou de RH, ela está aqui. A gente faz questão de contratar funcionários anapolinos, ter esses funcionários como parte da nossa família. E queria me colocar à disposição, meu celular, à disposição de vocês, para qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer sugestão, qualquer melhoria. A empresa está sempre aberta para buscar o desenvolvimento aqui da região. Muito obrigada, obrigada pela presença, foi muito importante para a gente ter vocês aqui hoje. Do controle. Novo Porto Seco de Anápolis, Aurora EAD. A transformação que Anápolis esperava.